Tratamos das doutrinas pré-milenistas, né? Falando primeiramente dos conceitos antigos de pré-milenismo, aquilo que geralmente era entendido na igreja primitiva, que veio a ser qualificado como uma visão quiliasta, tá, ok? Uma visão que entende o milênio como sendo a realização do sétimo ano, o sétimo período de 1000 anos na história, tá certo? No decorrer contínuo da história de 6.000 anos da história humana, e ao adentrar no ano 7000 seria também adentrar ao milênio ou ao milênio sabático, tá certo? Que seria a realização deste milênio conforme o texto de Apocalipse. Então, conforme Irineu também assim afirmava, seria vivenciado esse período de milênio sabático, que também seria uma preparação para o novo céus e nova terra no 8º milênio, né? Ao passar os 1000 anos sabáticos, a entrada do novo céus e nova terra. Então o milênio sabático também como uma preparação para o novo céus e nova terra. Então a igreja primitiva, ela adotava uma visão pré-milenista, com ênfase nessa questão quiliasta, tá certo? E além disso, ela também era bastante judaizada, no sentido de pôr o foco em cima da realização da história, na realização escatológica da história de Israel. Então Israel ocupava um plano central na escatologia da igreja, isso porque muitos elementos da igreja eram judaicos, né? Eram judeus, eram cristãos advindos do judaísmo. Então a gente procurou fazer a diferenciação, né, entre esse tipo de manifestação de pensamento judaico e aquilo que Paulo condena em Gálatas, que é a judaização da igreja. A igreja não sendo vinculada ao seu plano de salvação somente a Cristo, mas dividida entre Cristo e as leis mosaicas. Então a questão não é bem essa. A questão é que nesse olhar escatológico da igreja primitiva, existiam muitos elementos que priorizavam a questão judaica, a questão de Israel. Então Israel sendo restaurado, a igreja vivendo os 1000 anos em Israel. Então isso não chega a ser um desvio doutrinário, mas era uma ênfase excessiva sobre essa questão de Israel, e a gente entende que por causa da presença de muitos judeus dentro da primeira igreja, da igreja primitiva. E aí no decorrer da história, vimos também, já discutimos aí na aula passada, acerca dos excessos que foram criados por esses pensadores que tinham essa visão quiliasta da história, né, essa visão do milênio sabático, e que esses pensadores acabaram exagerando a sua forma de se expressar acerca dessa doutrina, criando uma visão extremamente grotesca, uma visão extremamente materialista, que veio a instigar contra eles o ataque, veio instigar contra eles a contradição por aqueles que adotaram uma visão alegorizada desta passagem de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Então, quando surgem as grandes mentes aí da escola alegorista, né, de Alexandria, Eusébio de Cesareia, um outro que não me recordo agora, Irineu era manifestar essa visão quiliasta, como a gente viu lá na leitura que fizemos na aula passada. Orígenes. Então vimos aí que Orígenes também pertencia a essa escola que valorizava a alegorização. Eusébio de Cesareia, como já citei, Agostinho, que tinha uma visão pré-milenista e depois passa para essa questão amilenista, em virtude desses excessos causados pelos quiliastas. E futuramente vamos ver grandes exponenciais aí da reforma, né, como Lutero, Calvino. Eu até li a Instituição da Religião Cristã de Calvino, no tomo 2, onde ele se manifesta de uma forma bastante dura contra essa ideia quiliasta, né, essa ideia de 1000 anos cronológico e de 1000 anos vivenciado de uma forma literal na Terra. Então ele adota esse ponto de vista de que a alegorização é a melhor proposta, no sentido de espiritualizar toda essa leitura aí, como já dizia Orígenes, né, no início da sua formulação acerca dessa manifestação amilenista. E aí vimos que, na verdade, foi muito útil essa defesa desses amilenistas, porque serviu exatamente para mostrar o que havia de ruim nesses excessos construídos por esses quiliastas, principalmente pelos montanistas, que eram uma seita, foram condenados aí no concílio, mas que deixaram dentro dessas interpretações este
ranço de distorção da Sagrada Escritura. Então, na verdade, essa defesa dos amilenistas contra os quiliastas, né, da antiguidade, foi, na verdade, muito útil. Foi muito útil ao Evangelho, foi muito útil à história da igreja, para exatamente expurgar essas questões antibíblicas, essas questões excessivas. A gente fez até uma analogia entre a prosperidade bíblica e a teologia da prosperidade. A prosperidade é uma doutrina bíblica. Então a Bíblia fala acerca da prosperidade, fala acerca do justo que confia plenamente no seu Deus, que espera no seu Deus, que não se vê ansioso, né, solícito pelas coisas da vida, pelas coisas futuras, mas que espera em Deus e sabe que dele vem a prosperidade. E outra coisa é a teologia da prosperidade, que lança um enfoque financista sobre a questão do Evangelho. É um Evangelho vendido, é um Evangelho comercializado, é uma espécie de manipulação da Escritura através de algumas intervenções externas de pensadores, alguns que bolam esquemas, bolam alguns tipos de interpretações distorcidas e assim levam o povo a entender que tem alguma espécie de forma de manipular Deus através do dinheiro, de usar a igreja como uma instituição financista, uma instituição financeira. Então vemos aí que da mesma forma que a teologia da prosperidade é uma distorção da prosperidade bíblica, asseverada aí por aqueles que têm compromisso com as Sagradas Escrituras, assim essa forma de quiliasmo manifestada na antiguidade, não no seu começo, mas na sua manifestação mais excessiva, na sua distorção, veio a ser também uma distorção do pré-milenismo, pré-tribulacionismo, que é o que nós vamos abordar agora. Dentro das doutrinas pré-milenistas, vamos começar a ver a questão da doutrina pré-milenista, pré-tribulacionista, a começar aí pela questão das duas ressurreições, que é um ponto-chave na divisão entre pré-milenismo e amilenismo. Lembrando-se que a doutrina pós-milenista, que foi adotada durante bastante tempo, ela acaba por ser desprivilegiada, porque era uma doutrina excessivamente otimista, tá certo? Excessivamente otimista. Ela tem um grande auge nos movimentos de evangelização, com Jonathan Edwards, com William Carey, com Whitby, pessoas que impulsionam a obra de evangelismo pelas terras, pelos mundos, pelos povos, né? Missões transculturais, e que chegam a um determinado auge, mas depois acabam em declínio por causa de alguns pensadores que manifestam pós-milenismo e acabam dissociando ele dessa visão espiritualizada que tinham esses antecessores, e passam a associar a sua visão pós-milenista com uma visão de progresso social. Essa visão de progresso social acaba sendo aproveitada por movimentos progressistas, nacionalistas, que estavam surgindo na Europa, e vem aí a grande crise do pós-milenismo, quando alguns pensadores pós-milenistas estão associados com o nazismo até, que era uma doutrina, que era um ponto de vista nacionalista, ultranacionalista, progressista, e que acabou levando a Alemanha a um grande colapso, né, quando a Alemanha se deixa envolver por esse tipo de doutrina, esse tipo de maquinações, né, desse partido nazista, e se vê mergulhada aí nessa questão sinistra aí da mortandade dos judeus, da perseguição das minorias, né? Então, uma vez que esses pensadores acabaram tendendo para esse lado, acabaram dando certo apoio a esse tipo de visão, isso acabou trazendo uma aura muito sinistra para esse tipo de interpretação, né? Acabou levando eles a serem desprivilegiados, né? A serem marginalizados. Então vemos aí que os pós-milenistas, que acabam se envolvendo aí com esse tipo de visão, quando perdem aquela visão espiritual, aquela visão centralizada na Bíblia, que tinham aí os seus primeiros defensores, são levados a esse tipo de distorção e acabam ficando marginalizados em relação às interpretações, e muitos dos pós-milenistas retornam para uma visão amilenista. E não somente isso, mas também porque essa visão otimista que tinham do mundo com relação a um progresso, a uma constante melhora da história da humanidade, até enfim estabelecerem um milênio de Cristo aqui na Terra, com uma conversão, se não total, mas uma conversão da grande maioria da população do mundo, vêm-se frustrados na Primeira e Segunda Guerra Mundial com a destruição
da sociedade, né, dos sistemas que estavam sendo construídos, e com a destruição de muito daquilo que era uma visão religiosa das sociedades. Então surge aí a filosofia existencialista, surge aí muitos movimentos ateus, e com esse crescimento, essa perda da visão religiosa das populações, acaba por frustrando essa perspectiva otimista que era manifestado pelos pós-milenistas. Então o pós-milenismo acaba saindo, né, do foco. Seus defensores, muitos deles, naturalmente migram para o amilenismo, porque era a visão mais próxima, da mesma forma como os pós-milenistas alegorizavam a questão do milênio, entendendo que o milênio estava sendo construído pela igreja e que Cristo viria não iniciar o milênio, mas sim autenticá-lo, né, oficializá-lo ao final do milênio, quando finalmente o reino já estivesse todo construído aqui na terra. E enfim, Cristo viria oficializar o milênio. Então isso não seria necessariamente um período cronológico de 1000 anos, e também não seria literal, mas estava sendo construído pela igreja. Não seria algo que Cristo viria construir, iniciar e construir. Ele viria assim ao final da construção do milênio, quando já pronto, oficializá-lo, né, estabelecendo o seu reino na terra. Então vê-se que tanto a questão pós-milenista quanto amilenista, que também entende que o milênio não é cronológico, que também não é literal nesse sentido de Cristo vir estabelecer aqui na terra, mas que na verdade Cristo está reinando com os salvos na glória, e está reinando na terra através da igreja, tá certo? Mas não literalmente na terra, não estabelecendo um reino literal com fronteiras, com bandeiras, com administração aqui na terra, acaba por tornando essas duas visões próximas em relação a essa questão de alegorizar essas passagens que tratam do milênio, já distantes, né, do pré-milenismo. Pré-milenismo que entende que o milênio é algo futuro, que será estabelecido no futuro, e que Cristo virá iniciar o milênio aqui na terra. Ao final do período de tribulação, Cristo virá na parousia, quando virá fisicamente, né, todos os olhos verão, juntamente com a igreja, virá estabelecer o seu reino milenial e reinará durante 1000 anos. Até existem aqueles que têm uma variação entre será 1000 anos cronológico, ou na verdade 1000 anos significa simplesmente um grande espaço de tempo. Existe até essa variação, mas ambos pré-milenistas entendem que o milênio é futuro e será estabelecido por Cristo. Então, logo o pré-milenismo fica de um lado, pós-milenismo e amilenismo do outro. Na questão um alegoriza e outro literaliza, a questão do estabelecimento do milênio. Então o pós-milenismo, quando se enfraquece, ele acaba naturalmente vindo para dentro do amilenismo. Agora, uma grande mudança que há entre o pós-milenismo e o amilenismo é a questão do amilenismo ser pessimista em relação à história. Entender que não haverá um progresso, uma progressiva melhor na história humana. É um ponto que se aproxima do pré-milenismo, que também entende que não haverá uma progressiva melhora. Só que o amilenismo permanece na questão da alegorização, diz o milênio não será literal e não será cronológico. E aí essa divisão, ela surge principalmente dentro dessa questão que vamos estudar agora, acerca das duas ressurreições. Esse é o ponto-chave que divide essas duas interpretações, que no caso hoje são amilenismo e pré-milenismo, tendo o pós-milenismo migrado, né, para dentro da interpretação amilenista, sendo defendido talvez hoje por pouquíssimas pessoas defendendo o pós-milenismo. Mas vemos agora, a partir desse estudo que vamos fazer, as duas ressurreições e o ponto em que elas se apoiam no texto que está em tela aí, no texto de Apocalipse 20. Um dos aspectos principais do pré-milenismo é a crença em duas ressurreições corpóreas, mencionadas em Apocalipse 20, versos 4 ao 6. Então, primeiramente, a leitura que temos aí em tela, com os principais versículos aí que vão dividir essas duas escolas de interpretação. Então, Apocalipse 20, verso 1 diz: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Tá certo? Então aqui começa a questão do milênio sendo trazida à baila, né? Amarrou por 1000 anos. Então é dito aqui que o diabo, né, o dragão, ficará amarrado por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Novamente é mencionado que há um período em que o diabo não atuará sobre as sociedades humanas, porque estará amarrado por 1000 anos.
e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, ou seja, que não se dobraram à investida do dragão, à investida do diabo, mas que continuaram, permaneceram no seu testemunho. E pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram. E aqui surge a grande questão que divide as duas escolas de interpretação, sendo hoje principalmente abordadas como amilenista e pré-milenista, tá certo? Essa questão da interpretação deste termo, enquanto ser um termo que trata de algo literal ou de algo alegórico, tá certo? Então, se for literal, pré-milenismo e as doutrinas pré-tribulacionista, mid-tribulacionista e pós-tribulacionista, mas ambas pré-milenistas. E aí, tanto essa questão dessa palavra, que é um